Olá, esse é o terceiro vídeo sobre o assunto. Nos dois anteriores nós falamos sobre o que são os papéis temáticos, com a definição deles, e sobre alguns papéis temáticos. Falamos sobre o papel temático de agente, de causador e de instrumento. E no segundo vídeo falamos sobre o papel temático de experienciador, de paciente, de tema e de objeto estativo. Nesse vídeo vamos falar sobre mais três papéis temáticos: o de locativo, de fonte e de meta. A primeira coisa a percebermos é que a semelhança entre o termo local e o termo locativo faz com que muita gente associe automaticamente a ideia de que toda vez que houver um local sendo expresso na sentença, isso vai ser necessariamente um locativo. E não é verdade. Todos esses três papéis temáticos expressam um tipo de relação de lugar, sendo que o locativo expressa o local onde um evento, uma situação ocorre, o de fonte ou origem expressa de onde algo veio, e o de meta ou alvo expressa para onde algo vai. Então, começando com exemplos do papel temático locativo, salientando que ele expressa um local em que um evento ocorre ou em que uma situação, um estado ocorre, nós temos exemplos como João mora em Salvador, em que Salvador é o local onde o evento de João morar persiste. O doente está na maca. A maca é o local em que o estado se passa. O verbo estar é um verbo estativo. Em 3, o crime aconteceu na biblioteca. A biblioteca expressa o locativo, o local onde o crime aconteceu. E em 4, ela vendia brigadeiro na faculdade. A faculdade expressa o local em que o evento ela vendia brigadeiro acontecia. Notem que em todos esses casos nós temos o locativo sendo introduzido pela preposição em, mas o locativo é o sintagma nominal. O locativo não é em Salvador, o locativo não é na maca, não é na biblioteca e não é na faculdade. O locativo é Salvador, a maca, a biblioteca e a faculdade. Por quê? Porque nós já tínhamos visto antes que papéis temáticos são propriedades de sintagmas nominais. Então, são sintagmas nominais que são selecionados e recebem papel temático de algum outro elemento. Aqui existe alguma discussão, porque em alguns desses exemplos, claramente é a preposição em que atribui o papel temático. Esse papel temático não vem diretamente do verbo. Por exemplo, em 2, o verbo estar não pede um local. Então, a ideia de local é realmente introduzida apenas pela preposição em. Já em 1, o próprio verbo morar exige uma ideia de local como seu complemento. Então, morar não é um verbo intransitivo. Quem mora, mora necessariamente em algum lugar. Então, aqui fica a questão sobre a preposição em que atribui o papel temático, ou é o verbo morar que atribui o papel temático? De um modo geral, os linguistas vão dizer que é o verbo morar, que tem algum tipo de função aí em atribuir papel temático. Fica a critério de cada um dizer se é apenas o verbo morar que está executando essa função de atribuir o papel temático locativo, ou se é o verbo morar em conjunção com a preposição em, ok? E já que falamos das preposições, é bom perceber que a preposição típica do locativo é a preposição em, como nos exemplos que a gente viu. Mas nós não podemos assumir, por causa disso, que toda vez que houver em vai ser locativo. Às vezes pode não ser o caso. E também não podemos esquecer que há outras preposições que também podem expressar essa ideia de local em que algo acontece, em que um estado perdura, em que alguém está, como nas expressões
prepositivas, nas locuções prepositivas dos exemplos em 5 e 6. Então, em 5, o crime aconteceu em frente ao shopping, né? Em frente a é uma locução prepositiva que vai expressar, né? Vai atribuir ao shopping a ideia de local em que um evento acontece. Curiosamente, nessa locução prepositiva, nós temos o próprio em aí presente. Só que em 6, o cachorro está atrás do muro. Atrás de é uma locução prepositiva que está atribuindo ao sintagma nominal muro o papel temático de locativo. Mas essa locução prepositiva não é formada pelo próprio em. Então, a gente pode expressar um locativo através de outras preposições ou de outras locuções prepositivas, não apenas o em. Tipicamente é o em, mas não exclusivamente. Outra coisa que é importante se dar conta é de que qualquer elemento pode ser tomado como um ponto de referência e usado como um local. Qualquer coisa pode ser transformada em um local para expressar determinada ideia. Então, mesmo pessoas ou partes de pessoas também podem ser locativas. Então, se a gente diz que o celular estava atrás de Alice, Alice é locativo. Se a gente diz que o papagaio está no ombro do pirata, o ombro do pirata é o locativo. Se a gente diz que ele tem uma espinha bem na testa, a testa é o elemento locativo. E se nós temos o exemplo Paulo achou um caroço na perna direita, a perna direita é o locativo. Vamos falar agora sobre outro papel temático, que é o de origem, que também é chamado de papel temático de fonte. E, basicamente, esse papel temático expressa o ponto inicial de um processo ou de movimento ou de transferência. Então, nos exemplos na tela, João voltou do trabalho mais cedo. O trabalho é justamente o ponto inicial do movimento de voltar, né, nessa sentença. Está voltando do ponto inicial, que é o trabalho, para algum outro lugar. No próximo exemplo, temos Maria já chegou da praia. Então, a praia é também o ponto inicial de um movimento expresso pelo verbo chegar. No exemplo seguinte, esse vírus veio da China. A China é também o ponto de origem. Repare, ele é o ponto de origem em relação à ação de vir, ok? E em Paulo pulou do muro, o muro também é o ponto de origem desse evento de pular, é o ponto inicial desse movimento de pular. E aí, como eu falei antes, é muito comum as pessoas, né, os alunos, olharem para esses exemplos e virem, olha, a praia é um local, então isso é locativo. A China é um local, então isso é um locativo. Menos frequente seria dizer, o muro é um local, então isso é um locativo, e menos frequente ainda seria dizer, olha, o trabalho é um local. Mas ainda assim correria um risco grande de os alunos dizerem, isso aí tudo são locais. Logo, são 4 casos de locativo. Mas calma, locativo é um local tomado apenas como onde o evento acontece, não como o ponto inicial de um movimento que começa ali, mas não termina ali, vai em direção a outro ponto. Novamente, pessoas também podem servir como pontos de referência para serem o local, né, do início de um movimento ou de uma transferência. Então, João recebeu ou João ganhou esse presente da esposa, né? A gente tem aí a esposa como a origem do movimento de receber. Então, mais especificamente de uma transferência, um processo de transferência. O presente sai da posse da esposa e passa para a posse de João. Então, a esposa é a fonte desse movimento, é a origem desse movimento, dessa transferência. A Marta se afastou de Pedro, novamente, de Pedro agora é a origem desse movimento de afastar-se. E aqui é apenas movimento, né? No exemplo anterior, na verdade, era transferência. Em 17 também o bebê caminhou do pai até a mesa. O pai vai contar como ponto de origem desse evento de caminhar. Avançando um pouco,
Percebam que em português a preposição típica para expressar essa ideia de origem é de, em alguns casos pode ser também a partir de, uma locução prepositiva que também tem de na sua composição. Isso é diferente, por exemplo, do inglês, em que a preposição é from, é uma preposição diferente, a preposição from é diferente da preposição of, por exemplo. Em português, de expressa a fonte, a origem, mas expressa várias outras ideias também, né? É uma preposição que tem várias funções, e por causa disso mesmo, é muito comum que essa preposição de crie casos de ambiguidade, casos em que não é claro se o que o falante está usando é um de que expressa fonte ou é um de que expressa outra coisa, como posse, relação, etc. Então, no exemplo, João recebeu a encomenda da esposa, há pelo menos duas interpretações aí. Na primeira interpretação, é a encomenda dada pela esposa, no sentido que a esposa deu a João a encomenda, e a outra maneira de descrever isso é que ele recebeu dela, recebeu da parte dela, vindo dela, a encomenda. A segunda interpretação é que é uma interpretação em que a esposa indica a posse da encomenda, né? A dona, em certo sentido, da encomenda, então, e não a fonte. Então ele pode ter recebido do correio, né, a encomenda da esposa, então a encomenda que pertence à esposa, João recebeu, ou a encomenda que era destinada à esposa, João recebeu, e aí a esposa é apenas uma posse, mas ela não é fonte. A encomenda não saiu da posse dela, na verdade a encomenda ainda vai chegar na posse dela real. Em português brasileiro, principalmente, há muita essa ambiguidade, porque nós não temos uma preposição específica para expressar essa origem ou fonte do movimento. Então, por causa disso, às vezes nós temos situações ambíguas e às vezes nós temos situações em que nós procuramos tirar essa ambiguidade usando alguma outra expressão no lugar de apenas o de. Então, em português brasileiro, e daqui a pouco a gente vai falar do português europeu, em português brasileiro, se a gente diz João roubou o relógio de Pedro, esse Pedro pode ser a expressão da fonte, né? No sentido de que foi tirado de Pedro, ou Pedro pode ser o dono, simplesmente a posse, né? A ideia de posse. A mesma coisa em João comprou o relógio de Pedro. O Pedro pode ser a fonte, ou seja, pode ser com quem João comprou, ou pode ser que não foi necessariamente com quem João comprou, mas que o relógio pertencia a Pedro. Então, é bem possível acontecer alguma situação em que o relógio era de Pedro, mas foi roubado enquanto estava com outra pessoa, ou que outra pessoa pegou o relógio de Pedro e vendeu com o sem consentimento dele. Então, a gente tira essa ambiguidade em português através, muitas vezes, da expressão da mão de, ou na mão de. Então, João roubou da mão de Pedro o relógio de Ana. Então, claramente, o relógio não pertencia a Pedro. O Pedro não era o possuidor, de fato, do relógio, né? O relógio pertence a Ana, mas estava com ele, né? E aí esse na mão de Pedro não significa que estava realmente na mão. Poderia estar no bolso, poderia estar na mochila. O importante é que temporariamente estava com ele, mas pertencia a outra pessoa. A gente também pode ver isso no exemplo, João comprou na mão de Pedro o relógio de Ana. Então, na mão de Pedro indica apenas que que Pedro é a origem, a fonte da ação de comprar. Ele é o vendedor em relação ao verbo comprar. E o relógio tem como a posse inicial Ana. Então, Pedro, aí nesses dois últimos exemplos, claramente expressa apenas a fonte ou a origem, enquanto nos dois primeiros é ambíguo entre fonte ou posse. E aí é interessante a gente falar sobre o caso especial do português europeu, porque o português europeu resolve essa situação através do uso da preposição a, que é uma preposição que existe no português brasileiro, mas perdeu esse tipo de uso. Pelo menos é muito difícil esse tipo de uso no português brasileiro. Então,
Como é que se diria isso em português europeu? O João, né? O João roubou o relógio ao Pedro. Em que o Pedro, introduzido pela preposição a, não expressa uma ideia de posse, mas expressa a ideia de origem desse movimento de transferência, ou de origem dessa ação de transferência que se dá através do roubo, né? Em 24 também, nós teríamos o João roubou o relógio ao Pedro. Em 24 também teríamos o João comprou o relógio ao Pedro. É mais ou menos o equivalente ao que a gente em português brasileiro diria comprou o relógio na mão de Pedro. Pedro é o vendedor do relógio, não necessariamente é o dono, né, é o possuidor. E em 25 a gente vê claramente esse uso específico do a, porque nós podemos usar ao mesmo tempo uma expressão introduzida pelo a, que vai ter a ideia de fonte, e outra expressão introduzida pela preposição para, que vai ter a ideia de outra coisa que a gente vai falar daqui a pouco. Mas em português brasileiro a gente não faz muita diferença entre o a e para, a princípio, mas em português europeu, João comprou as flores a esta florista, para Ana. Esse a esta florista significa que foi com ela que ele comprou, que ela é a vendedora das flores. Esta florista é a fonte, e não exatamente uma ideia de posse. Por último, nós temos o terceiro papel temático, que é chamado de alvo ou meta, raramente chamado de destino, que expressa o oposto do papel temático anterior. Se o papel temático de fonte é o ponto inicial de um processo de movimento ou transferência, a meta é o ponto final de um processo de movimento ou transferência. Então, no exemplo em 26, nós temos José viajou de Salvador para Aracaju. Eu não marquei Salvador, mas vocês já sabem que Salvador, nesse exemplo, é a fonte, a origem, e Aracaju é o alvo, a meta, é o ponto final do movimento. Em 27, essa carta vai para Manaus ou para Manaus. Manaus é, novamente, o alvo desse movimento, a meta desse movimento, o ponto final. Em 28, as crianças foram para a escola é a meta, o alvo, é o ponto final do movimento, e eles correram até o farol é o ponto final, né, do movimento. Então, esses casos todos aí são de alvo ou meta. Notem bem pelos exemplos que a gente apontou que alvos e fontes, eles podem ser adjuntos ou complementos, assim como o locativo. O locativo é muito mais comum ser um adjunto, né? O sintagma preposicionado que contém o locativo geralmente é um adjunto, mas existem casos como com o verbo morar em que ele pode ser um complemento. Com a fonte a gente viu situações com o verbo roubar, que pode ser um complemento, mas geralmente também é um adjunto. E com alvo e meta, a gente tem algo mais equilibrado. A gente vai ver que muitos casos são do sintagma preposicionado como um adjunto em relação ao verbo, mas outros não. Outros, ele é um complemento. Então, em relação a viajar, em relação a correr, o sintagma preposicionado é um adjunto. Mas para o verbo vai, né, o verbo ir, né, em 27 a 28, o verbo ir pede uma ideia de movimento, uma ideia de destino, né, de ponto final do movimento. Então aí essa meta é complemento verbal. Então, e por fim, um comentário a mais sobre os alvos e metas. Os verbos bitransitivos, na maioria, exigem uma meta, exigem o ponto final de um processo de transferência. Alguns poucos bitransitivos exigem uma fonte, né? Mas, então, teríamos sempre que um bitransitivo está exigindo ou uma fonte do processo de transferência ou uma meta, um alvo do processo de transferência. A maioria deles exige alvo. Então, como no exemplo em 30, ele enviou uma carta para o irmão ou ao irmão, a um evento de envio, que é um processo de transferência, em que a carta sai da posse de um e vai em direção à posse de outro. Essa transferência pode ser física, como no exemplo em 30, mas pode ser uma transferência abstrata, uma transferência verbal, como ela contou a verdade para o policial ou ao policial. Então, contar algo a alguém é um processo de transferência, no caso aí de informação, em que o ponto final do processo de transferência
é o complemento indireto, é o expresso aí por o policial. Em 32, ela repassou a mensagem para o comandante ou ao comandante, é o mesmo caso que em 31. E em 33 ela disse isso para o jornalista ou ao jornalista. Nós temos novamente um processo de transferência de informação, no caso, com um ponto final, que é um alvo, né, uma meta, e é expresso pelo objeto indireto. Em suma, para terminar o vídeo, locativos expressam o local em que um evento ou uma situação ocorre. Fontes expressam o ponto inicial de um processo de movimento ou de transferência. E as metas expressam o ponto final de um processo de movimento ou de transferência. Nesse vídeo nós ficamos por aqui. No próximo vídeo eu espero tratar sobre a diferença entre o papel temático de alvo e de beneficiário. Esses são dois papéis que são parecidos entre si a princípio. É muito fácil as pessoas confundirem, os alunos confundirem, e na verdade existe até todo um debate na literatura sobre se em algumas situações sintáticas específicas o que está acontecendo é um alvo ou é um beneficiário, ou se essa diferença deveria existir ou deveria ser abolida. Então vale a pena dedicar um único vídeo para essa discussão sobre esses dois papéis temáticos, sendo que o de beneficiário eu não falei ainda. Então no próximo vídeo eu introduzo esse papel temático e já falo sobre essa diferença. Se você gostou desse vídeo, se ele foi útil para você, dê um like, inscreva-se no canal, né, se você tiver interesse por letras e linguística, e compartilhe. Obrigado e Deus abençoe vocês.